Bem-vindos a mais uma aula. Agora chega a hora de fazermos questões sobre a NR9, pois é assim que você vai assimilar o conteúdo. Questão 1, Universidade Federal de Santa Catarina, 2019. Fundamentando-se na NR9 do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras, V, ou falsa, F, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. Portanto, está pedindo a sequência correta, de cima para baixo, quais os itens são verdadeiros e os que são falsos. Primeiro item, para efeito desta norma, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e psicológicos existentes nos ambientes de trabalho. Próximo item, quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação e reconhecimento, a empresa não será obrigada a elaborar um PPRA. Próximo item, a elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação do PPRA poderão ser feitos apenas por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Próximo item, deverá ser efetuada sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano uma análise geral do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento, realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. O último item diz: deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA, que deverá ser guardado por um período mínimo de 20 anos. Julgue qual a sequência de itens estão falsos e verdadeiros e só após vá os comentários. O gabarito da questão é a letra B. E o erro do primeiro item é acrescentar risco psicológico. Não, seria risco físico, químico e biológico, e não psicológico. O erro do item 2 é em dizer que se não for identificado os riscos, a empresa não precisará elaborar o PPRA. Não, apenas as etapas serão reduzidas. Nesse caso, as etapas de antecipação e reconhecimento dos riscos e registro e divulgação dos dados. Mas a empresa não estará desobrigada a elaborar o PPRA. Ela será sim obrigada, apenas se reduzirá as etapas. O item 3 está falso em dizer que a elaboração do PPRA deve ser feita apenas por engenheiro ou médico do trabalho. Não. Profissionais do SESMIT ou pessoas ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta norma e não somente esses profissionais especificados na questão. O item 4 está corretíssimo. Essa avaliação global do PPRA uma vez ao ano, corretíssimo. E o item 5 também está corretíssimo, pois esse registro dos dados eles devem ser guardados por um período de 20 anos, portanto, corretíssima a questão. E a letra B, os 3 primeiros itens estão falsos e os 2 últimos eles são verdadeiros. Próxima questão. É incorreto afirmar. Agora está pedindo o item que está errado. Letra A. A avaliação dos agentes ambientais para instruir o PPRA deve ser feita comparando os resultados apenas com os limites da NR15. O item, julgue se esse item está correto ou falso. Letra B. A elaboração do PPRA não é atribuição exclusiva do engenheiro de segurança do trabalho. Letra C. As etapas do PPRA são antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação dos riscos da exposição dos trabalhadores, a implantação das medidas de controle
e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos, registro e divulgação dos dados. Letra D diz que o PPRA deve ser revisado anualmente ou quando ocorrer mudanças no ambiente de trabalho ou no processo produtivo. Então, qual dos itens você considera errado? Marque e só após vá aos comentários. A única alternativa errada é a letra A, em dizer que essa avaliação dos agentes para instruir o PPRA deve ser feito comparando apenas com os limites da NR15. Não. Além disso, com os limites da ACG-IH, American of Governamental Industrial Hygiene, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos que os critérios técnicos estabelecidos. Portanto, não só os limites da NR15, mas também dessa ACG e IH. Portanto, o erro da questão é dizer apenas comparando aos limites da NR15. Os demais itens, todos estão corretos, portanto, a única errada é a letra A. Questão 3. A NR9 considera riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração e intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar dano à saúde do trabalhador. Fácil exposto, associa os grupos de riscos estabelecidos na norma aos seus subgrupos, ou seja, a questão quer saber se o infração, qual tipo de agente de risco é, se é um risco físico, químico, biológico e assim por diante. Então, as associações corretas são: letra A, 1 é o P, então está dizendo que o físico é infração, está dizendo que o físico é infração, então que infração é um risco físico. O 2, químico, é o Q, é poeira. E o 3, o biológico, é o R, fungo. Portanto, o B diz que 1 é P, 2 é R, 3 é S. O C diz que 1 é Q, 2 é S, 3 é P. O D, 1 é R, 2 é S, 3 é P. E o E diz que 1 é S, 2 é P e 3 é R. Qual associação você considera correta? Tente respondê-la e só após vá aos comentários. Portanto, de acordo com a NR9, gabarito letra A, ou seja, o risco, o P, que é o infração, ele é um risco físico. O Q, poeira, ele é um risco químico. E o R, fungo, ele é um risco biológico. Portanto, a sequência correta é gabarito letra A. Portanto, voltando aqui, gabarito letra A, 1P, 2Q e 3R. Portanto, esse é o gabarito da questão. Questão 4. Segundo a NR9, o planejamento anual deve estabelecer, ou seja, o que o planejamento anual do PPRA ele deve estabelecer? Letra A, cotas, sugestões e metas. Letra B, método, orçamento e avaliação. Letra C, metas, prioridades e cronograma. Letra D, sugestões, orçamento e cronograma. Letra E, orçamento, plano de ação e métodos de controle. Qual a letra você marcará como correta? Marque, dê pausa no vídeo e só depois vá aos comentários. Portanto, gabarito letra C. Qual o erro da letra A? Cotas e sugestões. Portanto, esse programa deverá conter essas estruturas. E a letra A traz uma estrutura, cotas e sugestões, essas estruturas não fazem parte. A letra B, o erro é orçamento, pois não faz parte da estrutura. A letra C está corretíssima. Metas, prioridades e cronogramas está aqui na letra A, faz parte da estrutura do PPRA.
A letra D está errada. Sugestões de orçamento não fazem parte da estrutura do PPRA. E a letra E, orçamento, eu destaquei aqui os itens que não fazem parte. Perceba que a banca inseriu tópicos que não fazem parte da estrutura. Por isso é importante você ler e reler várias vezes para você fixar aqueles tópicos que fazem parte da estrutura do PPRA. Portanto, gabarito letra C. Questão 5. De acordo com a NR9, o estudo, desenvolvimento e a implantação de medidas de proteção coletiva provém da adoção de medidas que são hierarquicamente estabelecidas. Dentre elas, obedecendo à hierarquia estabelecida na norma. As medidas que deverão ser tomadas prioritariamente, ou seja, com precedência, com prioridade, são as que: letra A, previnam a liberação, a disseminação desses agentes no ambiente. Letra B, as que eliminam ou reduzem a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. Letra C, as que reduzam os níveis ou concentração desses agentes no ambiente de trabalho. A letra D, tenham caráter administrativo ou de organização do trabalho. Letra E, determine o uso de equipamento de proteção individual, ou seja, qual a hierarquia deve ser obedecida em relação às medidas. Qual alternativa você marcará como correta? Tente respondê-la e só após vá aos comentários. Gabarito letra B. Portanto, qual gabarito letra B? Voltando aqui à letra B, medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. Portanto, no item 9.3.5.2 diz: o estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer a seguinte hierarquia. Portanto, letra A, essas medidas que eliminam a formação. A letra B, medidas que previnam a disseminação. Letra C, medidas que reduzam a concentração. Então, primeiro você grave que primeiro você deve eliminar a formação. E você, gravando essa palavra-chave, você já aumentará 90% de seus acertos num tipo de questão como esse. Por isso que eu trouxe essa sequência para você gravar as palavras mais importantes, que vai fazer toda a diferença na hora da sua prova. Portanto, o gabarito letra B, primeiro vem aquelas medidas que eliminam ou reduzem a formação, posteriormente previnam a disseminação e, por último, que reduzam a concentração. Foram estas as dicas do vídeo e até o nosso próximo vídeo.